Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando de layouts CSS, né? Vamos falar das propriedades de posicionamento dos elementos nas nossas páginas aí, tá bom? Antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Bom, vamos entender então propriedade de posição. O que é isso? A propriedade position especifica um tipo de método de posicionamento usado para um elemento. E aí nós temos os exemplos, né? Existem 5 valores de posição diferentes: static, relative, fixed, absolute e static, né? Os elementos são posicionados usando as propriedades superior, inferior, esquerda, direita. No entanto, essas propriedades não funcionarão a menos que a propriedade position seja definida primeiramente. Eles também funcionam de forma diferente dependendo do valor da posição que for determinada aí. Então, vamos entender como é que é essa loucura aí que isso pode trazer de benefício ou de prejuízo para as suas configurações de página, tá bom? Bom, os elementos HTML são posicionados estáticos por padrão. Tá? Eles são estaticamente, ou seja, ali padrão colocou e fica, tá aí, tá morto. Bom, os elementos posicionados estáticos não são afetados pelas propriedades superior, inferior, esquerda e direita. Um elemento com position static não é posicionado de nenhuma maneira específica. Está sempre posicionado de acordo com o fluxo normal da página, tá bom? Vamos ver aqui. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, essa divisão static. Nós temos uma div aqui, ó. Essa é a divisão em questão, onde a posição dela ficou aqui estática, e aí nós temos uma borda para ela de 3 pixels de largura, sólida e a cor, tá bom? Vamos testar e verificar o resultado. Observe, essa é o nosso elemento, ele está numa posição estática aqui. Especificamente, ele ficou estaticado, definido conforme a gente especificou. Ele não se movimenta ali na parte, tá bom? Isso aqui, então, nós temos o elemento estático. Um exemplo, você pode depois parar, tá? Parar o vídeo, implementar, testar aí também os exemplos, tá bom? Continuando, a posição relativa. O que é uma posição relativa? Ela é posicionada em relação à posição normal. É um elemento que posiciona em relação à posição normal do elemento. Define a propriedade superior, direta, inferior, à esquerda em um elemento relativamente posicionado. Fará com que ele seja ajustado para longe de sua posição normal. Outros conteúdos não serão ajustados para caber em qualquer lacuna deixada pelo elemento. Vamos ver aqui o nosso exemplo para você entender melhor, tá bom? Aqui nós temos o exemplo, né? A div, que é essa divisão em questão, relative, posição relativa, ela vai estar aqui com left, né? Vai ter direcionado a 30 pixels à esquerda, e ainda ela vai ter uma borda de 3 pixels sólida e uma cor aqui específica, tá bom? Observe aqui, ó. A gente fez um leve deslocamento dela, ela está relativa, né? A gente fez uma posição relativa nela. Observe que ela tem um leve recuo para cá e um posicionamento diferente, tá bom? Essa então é a posição relativa. Continuando, ainda sobre o posição, né? O posicionamento dos elementos. Posição fixa, né? Um elemento de posição fixed é posicionado em relação a viewport, que significa que este elemento sempre permanece no mesmo lugar, mesmo que a página seja rolada. As propriedades superior, direcionado, superior e esquerda são usadas para posicionar o elemento. O elemento fixo não deixa a lacuna para a página onde normalmente estaria. E aí nós temos um exemplo, vamos abrir aqui o nosso Notepad para mostrar para você na prática esse exemplo aqui, né? Eu vou abrir o nosso Notepad, aí nós temos aqui, ó. Observe aqui a posição fixa, né? Essa é a nossa divisão em questão, e a posição fixa para essa divisão em questão aqui, ó. Observe, nós estamos deixando aqui o botão 0, a direita também 0, a largura em 300 pixels, uma borda de 3 sólido e a cor especificamente. Vamos abrir aqui o nosso navegador. E aí nós temos aqui, ó, observe, essa é a divisão em questão, né? O que acontece aqui, ó? Se eu tivesse, eu vou pegar aqui um lorypson,
Só para ver, para a gente mostrar no Y. O que acontece? Eu vou gerar um texto só para a gente ver se eu vou pegar aqui alguns códigos, alguns textos aqui só para a gente jogar ali, para a gente tentar criar uma rolagem de página, tá bom? Vou copiar aqui essa parte, vou jogar lá no nosso editor. Observe que eu vou jogar ele aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou botar aqui embaixo. Eu acho que embaixo vai ficar melhor. Vamos jogar aleatoriamente aqui. Vamos jogar mais uma vez. Mais uma vez. Vamos salvar. Vamos atualizar lá a nossa página, lá no navegador. Aqui jogamos aleatório só para a gente ver o resultado aqui, tá? Vamos atualizar aqui o nosso exemplo e observe aqui, ó. Observe, mas ainda ficou pequeno, né? Não vai a nossa barra de rolagem, ele ainda ficou. Vamos aumentar, jogar mais um pouquinho aqui para ver se ele consegue dar esse exemplo. Eu quero ter um visual, né? Mais um, pronto, agora deve dar. Vamos atualizar aqui nossa página. Observe que temos uma parte de rolagem e você vai observar aqui, ó. Tá vendo? Observe o elemento aqui, ó. Esse é o elemento em questão. Olha, ele tem uma barra de rolagem, ele está fixado, ó. Eu subo e desço aqui, observe, ele continua fixado aqui, ó. Tá vendo? Ele não muda de posição. Esse é o elemento em questão, tá? Que é, observe onde ele está ali, ó. Nós temos, ele está aqui, ó, fixado aqui, ó. Tá fixo. Eu posso ir para onde eu quiser aqui, que ele não sai dessa posição, tá bom? Então, esse é o efeito desse fixo. Eu acredito que deu para a gente ter uma leve ideia, né? Uma leve ideia desse exemplo, portanto, aqui eu vou fechá-lo. Voltando. Então, deu para ter uma ideia mais ou menos da questão ou seja, independente se você vai para frente, para trás, ele vai continuar fixo ali, vai mostrar na tela, né? Na posição que você determinar. Ele vai ficar fixo lá no seu monitor. Dando sequência, nós temos posição absoluta. O que é a posição absoluta? É um elemento que, posicionando mais próximo em vez de posicionado em relação a viewport. No entanto, se um elemento posicionado absoluto não tiver ancestrais posicionados, né? No entanto, se um elemento posicionado absoluto não tiver ancestrais posicionados, ele usará o corpo do documento e se moverá junto com o relativo da página. Nota-se que os elementos posicionados absolutos são removidos do fundo normalmente e pode sobrepor a um elemento que esteja lá, tá bom? Vamos lá no nosso Notepad, vamos abrir aqui, ó, novamente, que nós temos, por exemplo, a posição relativa, né? Posição relativa, aqui nós temos uma largura, uma altura, né? 400 e 200 pixels. E aqui nós definimos uma borda, né? Uma borda, isso aqui é o nosso relativo. E aqui nós temos três tipos de largura de borda, o tipo da borda e a cor. Aqui nós temos o nosso absoluto. Esse absoluto ele vai estar aqui, ó, posicionado em absoluto. Tipo sobre ao topo, né? 80 pixels do topo, ele vai estar absoluto ali. Com à direita 0 pixel, largura de 200 pixels e uma altura de 100 pixels. Terá uma borda de 3 pixels sólida e essa cor especificamente. E aí você vai observar aqui, ó, as duas, né, em questão, a borda, a nossa caixa relativa e a nossa caixa absoluta. Vamos lá no nosso navegador e vamos ver o resultado, né, de tudo isso que é isso aqui, ó. Observe que esse aqui, ó, é a posição absoluta. A gente determinou, ele vai ficar absolutamente nessa posição de acordo com a gente determinou, em detrimento aí do elemento fixo. Beleza? Bom, seguindo, falando agora sobre a posição pegajoso. Um elemento com a posição static é posicionado com base na posição de rolagem do usuário. Um elemento fixo alterna entre relativo e fixed dependendo da posição do elemento. Ele é posicionado relativo até uma determinada posição de deslocamento, seja encontrada numa viewport. Então, ele agrupa no lugar como uma posição fixa naquele lugar, tá bom? Então vamos verificar aqui, ele não vai sair, ele está numa posição e ele vai chegar ali na posição pegajosa e ele vai se manter fixado lá. Vamos verificar aqui o exemplo, deixa eu abrir. Bom, vamos lá abrir o nosso Notepad. Aqui nós temos, por exemplo, o exemplo, né? A divisão, div strike, position WebKit strike, positional strike, né? E aqui nós temos o topo 0, padding 5 pixels, background color e um border color, borda, né? A borda de 2 pixels sólida e a cor da borda. Nesse exemplo aqui nós vamos observar que este, né,
que é a nossa stack, cadê onde está a nossa divisão? Esqueci. Essa divisão ela vai ficar com uma posição muito parecida, né, com o posicionamento fixo, lá do exemplo que a gente viu anterior. Nós vamos abrir aqui para você verificar. Observe, esse é o elemento pegajoso. E aqui, ó, nós temos a barra de rolagem. Observe. Viu aqui, ó. Eu estou descendo e ele continua fixo. Ele meio que não, ele não desce, ele não sobe, né? Observe que todos os elementos somem, menos ele, ó. Ele não sobe. Então, ele fica, ele não está ali, mas quando ele chega na borda, ele não segue, ele continua fixo, ele fixa lá, como se ele fosse um elemento fixo. Então esse é um elemento, é a posição pegajosa. É uma boa dica para você utilizar também nas suas páginas aí. Beleza? Lembrando, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixa um like no vídeo e compartilhe com os amigos nas redes sociais. É isso. Valeu, galera. Até a próxima.